Abram suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos ler o capítulo 41, a partir do versículo 50. Gênesis 41, a partir do versículo 50. Gênesis 51. Gênesis 51, a partir do versículo 50. A Bia projetou lá, né? 41, né? O que eu falei? Opa! Estou lembrando aqui o número da igreja, né, gente? Gênesis 41, a partir do versículo 50. Até porque a gente só vai até 50, 51 não tem. Aqui na minha Bíblia NVI diz o seguinte: antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. O versículo 56, eu gostaria que vocês olhassem para cá. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento. Algumas Bíblias falam: José abriu os celeiros. Eu gostaria que vocês pensassem nessa frase: José abriu os celeiros. E vocês conhecem toda a trajetória de José. Nesse contexto agora que nós estamos lendo, já havia se cumprido aquela interpretação do sonho que José tinha feito a Faraó. O Faraó tinha sonhado e mandou chamar todos os encantadores, os magos do Egito, para interpretar o sonho. E aí os magos: mas o senhor precisa contar sonho, vocês querem me iludir, vocês querem me enganar. E aí nada de interpretar. Aí lembra, José tinha sido preso, e aí o copeiro do rei que tinha sido restituído falou assim: meu senhor, agora eu lembrei, há 2 anos atrás eu estava preso e tinha lá um hebreu, ele interpretou o meu sonho. Com certeza, meu rei, ele vai interpretar o seu sonho. E aí, que coisa maravilhosa, o rei Faraó manda chamar José. José sai da prisão, vai lá, ele não apenas divulga o sonho de Faraó, Deus dá a José o discernimento. José conta o sonho exatamente para Faraó: olha, tu teve um sonho, eram 7 espigas mirradas, 7 espigas viçosas, eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Olha, tudo isso são 7 anos, 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Olha, meu rei, primeiro vai acontecer 7 anos de fartura em todo o Egito, depois vai vir 7 anos de escassez. Isso era a tarefa de José, só interpretar o sonho. Mas Deus usou José maravilhosamente. Ele falou: olha, meu rei, escolha um homem sábio, um homem com talento, para que durante o período de fartura guarde a 5ª parte de tudo que produziu no Egito, para quando chegar o período de escassez ter o que comer. E a Faraó olha assim e fala assim: olha, existiria, porém, alguém aqui no Egito com tanta sabedoria e quanta capacidade, a não ser você? José, você é o homem. E Faraó lhe dá o nome de Zafenate-Paneia, né? Aquele que interpreta os sonhos por causa de Deus. E José agora, que era um prisioneiro injustamente, se transforma no governador de todo o Egito.
E esse texto que nós lemos chegou. Passou o período de bonança, 7 anos maravilhosos, e agora chega os 7 anos de abstinência, de escassez. E eu gosto desse texto. Quando chegou, José abriu os celeiros. O texto não fala que foi Faraó que abriu o celeiro, o texto fala que foi José que abriu os celeiros para que as pessoas não morressem de fome, não apenas os egípcios, mas todas as pessoas do mundo foram lá comprar mantimento com José. Mas, gente, talvez você fique pensando, mas o que isso tem a ver comigo? E eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer que você seja protagonista da história de alguém. Deus quer usar você para abrir os celeiros espirituais da vida de alguém. Mas para que isso aconteça, algumas coisas são necessárias. E olha, o que foi necessário? O texto fala lá no versículo 50, lá, o que diz? Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José. O primeiro chamava-se Manassés. O segundo, Efraim. E cada um desses filhos, José colocou nome com um significado. O primeiro deles, Manassés, o que significa? Deus me fez esquecer, não é isso? Versículo 51, né? Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer. O segundo chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar. E o que isso tem a ver com José? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com José que abriu os celeiros? Gente, primeiramente, José só foi capaz de ser o protagonista da história. Por quê? Porque primeiro ele creditou tudo a Deus. Ele deu crédito a Deus. Veja que ele deu o nome de Manassés, mas não falou assim, ó, eu esqueci. E depois ele não deu o nome de Efraim, dizendo, eu prosperei. Ele fala, Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Ele dá todo o crédito da sua vida a Deus. Tudo que acontece na vida dele, ele sabe que Deus está no comando. Tanto é que nós conhecemos a trajetória de José. Em nenhum momento do que a gente lê aqui na vida de José, nós vemos José reclamando, José murmurando, José se fazendo de vítima. Ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe que Deus é o soberano do universo. Ele sabe que Deus é o protagonista da história. E se a história está acontecendo na vida dele daquela forma, é porque Deus tinha um propósito. E ele dá todo esse crédito a Deus. E quantas vezes nós logramos êxito em algumas coisas e esquecemos de dar o crédito a Deus? José disse, olha, foi Deus que fez. Foi ele que fez. José é uma pessoa agradecida. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, se você lá ver o versículo 16 e 17, ó, em tudo dai graça, orai sem cessar, alegrai-vos em todo tempo, em tudo dai graça. José agora está dando graça a Deus. José podia simplesmente dizer, olha, eu sou o cara, o faraó escolheu a mim, eu sou o bambambam da história, eu sou aqui superior a todos. Mas José fala assim, não, eu estou aqui por causa de Deus. Foi ele quem me fez. José dá crédito a toda a sua trajetória a Deus. E quantas vezes nós esquecemos disso, gente? Quantas vezes nós somos ingratos a Deus, não damos crédito para Ele quando as coisas acontecem. A gente às vezes se gaba de algumas conquistas, mas esquece que sem Ele nós não somos nada. Jesus disse para os discípulos lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós não somos nada sem Deus, gente. Olha, se nós deixarmos de existir, Deus continua existindo. Mas se Deus não existisse, nós jamais existiríamos. Então nós temos que aprender a ser agradecidos. Se nós estamos aqui hoje é porque estamos com vida. E se estamos com vida é porque Deus permitiu que nós vivêssemos mais um dia. O ar que respiramos vem de Deus. Tudo é dele.
tudo pertence a Ele, e Ele tem prazer em dividir conosco todas as bênçãos, porque nós somos obra-prima da criação dele. Quando a gente vê a formação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus vai fazendo as coisas, vai dizendo, haja, e vai acontecendo, mas chega na hora do homem, Ele faz de uma maneira toda especial. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos dar poder sobre ele, vamos dar autoridade para ele, e Deus ainda sopra no homem o espírito de vida e fala assim, olha, seja alma vivente. O homem é obra-prima da criação de Deus. Então, se nós não recebêssemos nada de Deus, já deveríamos ser gratos pelo fato de estarmos vivos, já deveríamos ser gratos a Deus, porque a despeito do que todos pensam a nosso respeito, Deus entende que nós somos filhos amados, Deus nos fez da melhor maneira. Então, portanto, a gente não precisa ficar com autocomiseração, a gente não precisa ficar com complexo de inferioridade, porque nós somos obra-prima da criação de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e precisamos aprender a ser agradecidos. Primeira coisa que nós temos que fazer, se quisermos abençoar outras vidas e sermos bênção, ser agradecido, dar todo o crédito do que acontece a Deus. José fala, Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Além disso, de primeiro lugar, dar todo o crédito das nossas conquistas, das nossas realizações a Deus, tem uma coisa importante também, que é necessário para nós prosperarmos, para nós sermos abençoados e abençoarmos outras vidas, abrindo o nosso celeiro espiritual. Esquecer do passado, esquecer das frustrações, esquecer dos sofrimentos. José podia ter dado o nome do primeiro filho, Deus me fez prosperar, mas não, ele disse, o primeiro filho é Manassés, Deus me fez esquecer. Ele fala aqui, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. José está querendo dizer, olha, sem Deus eu não conseguiria esquecer, sem Deus eu não conseguiria apagar da minha memória todas aquelas imagens negativas, todo aquele sofrimento, sem Deus eu não conseguiria vencer a saudade da casa do meu pai. Gente, José tinha muito sofrimento para contar, desde os 15 anos, e agora ele está mais ou menos com 30 anos, 15 anos sofrendo. Talvez você possa dizer, eu estou sofrendo mais do que José, tem muito mais tempo de sofrimento, mas será que a intensidade do sofrimento seu é como José? José era ciumado pelos irmãos, os irmãos tinham ciúmes dele, tinham inveja. Com 15 anos ele ganhou uma túnica do pai, e os irmãos ficaram com ciúmes dele, e já começaram a odiar. Deus começa a usar a vida de José, dar sonho, e os irmãos começam a persegui-lo. Esse sonhador quer ser mais importante do que nós. O sofrimento de José começa, gente. Depois os irmãos pegam José, tentam matá-lo. Imagina o que passa no coração de José. Os meus irmãos, gente do meu sangue, querendo me matar. E aí decidem não matá-lo, mas jogam numa cova, ele fica lá numa cova. E aí, o que fazem? Não vamos matar, mas vamos enganar o nosso pai, vamos matar um animal, vamos pegar a túnica dele, manchar de sangue e dizer que ele morreu. E o que vamos fazer com ele? Vamos deixar na cova? Não, vamos vender o que a gente ainda ganha dinheiro. E José foi vendido pelos mercadores midianitas, os ismaelitas, vendido como uma mercadoria barata. Imagine, gente, imagine se seu irmão vendesse você por tráfico de pessoas. Imagine. José foi vendido, cerca de 17 anos. E José, com certeza, aquilo cortava o coração dele. Agora ele, vendido com uma mercadoria barata, longe do amor do seu pai, vai para o Egito, chega lá, é revendido. Aí ele se sente pior de tudo, né, gente? Já estava se sentindo para baixo, se sente mais ainda. Eu já fui vendido, estou sendo mais revendido ainda. Estou sendo passado de mão em mão. Chega na casa de Faraó para ser escravo. E agora? Ele era o queridinho de papai e agora é escravo. Mas se a gente vê, se você ler o capítulo 39, fala
que Deus era com José. Em meio àquele sofrimento, Deus era com ele. E Deus começa a abençoar a vida de José, começa a abençoar a casa de Potifar, o seu senhor, por causa de José. E eu quero dizer para você, meu irmão, não importa o sofrimento que você está enfrentando, se você realmente leva Deus a sério, e se você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida, aonde você estiver, Deus está te protegendo, e Ele vai abençoar o lugar onde você estiver. Se você é uma empregada doméstica, Deus vai abençoar aquela casa. O irmão Augusto lá na guarita, lá do prédio, Deus vai abençoar aquela guarita, as pessoas vão passar por lá e vão sentir algo diferente na sua vida. Foi isso que aconteceu com José. Ele não reclamava, ele estava lá fazendo o melhor. Olha, já que eu sou escravo, vou ser o melhor escravo. E aí Potifar olha assim, esse camarada é diferente, eu preciso promovê-lo. E José é promovido agora para mordomo. E a Bíblia fala que Potifar fala, olha, a casa é sua, cuida aqui, você é o mordomo. E Deus abençoa a vida de José. Mas o sofrimento não acabou, gente. Vem o destino traiçoeiro e arma uma cilada. A esposa de Potifar começa a olhar, que menino bonito, eu estou gostando dele, né? E aí chega no ouvido de José, José, vem dormir comigo, José, mas eu não estou com sono. Mas vem, José, não é isso que eu estou querendo, José. Eu sei que tu está querendo, mas olha, porventura eu ia trair a confiança do meu Senhor. Ele disse que tudo eu posso mexer, mas em você não. E outra, eu não pecaria contra o meu Deus. E aí, ó, a integridade dele. Mas o que é que acontece? A mulher arma uma cilada, sai gritando, rasga a capa de José e diz, olha, ele tentou me pegar, olha, ele tentou abusar de mim. Quando o marido chegou, a cama de José estava pronta, né? E justamente José é levado para a cadeia. Mas veja, até aí é mão de Deus. Sabe por quê? Sabe o que acontecia quando alguém era delatado lá no Egito? Dessa forma? Forca, morrer. Mas acredito que Potifar falou assim, eu acredito em José, mas a minha reputação está em jogo, né? Vou mandá-lo para a cadeia. José vai para a cadeia e fica um tempo na cadeia. Mais sofrimento, né? Eu acho que se José fosse fazer um ditado popular, ele dizia o seguinte, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Mas lá na cadeia, o carcereiro olha, esse camarada é diferente, não sei porque ele está aqui. Olha, José, faz o seguinte, toma a chave da cadeia, fica com ela, olha que coisa maravilhosa. Se fosse outro, ele dizia assim, olha, é bênção de Deus, eu vou fugir. Não, José me mantém a integridade, daquele sofrimento, levando Deus a sério. Sabe por quê? Porque ele está falando, Deus me fez esquecer. E aí chega o dia, né? Os escravos de Faraó foram jogados lá na prisão. Sonho, José interpreta o sonho, acontece exatamente como José contou. E ele fala para o copeiro que foi restituído, lembra de mim quando chega lá, fala para o teu Senhor que eu estou aqui inocente. O copeiro vai para lá e esquece de José. Mais 2 anos de sofrimento, mas o dia de José chegou. E eu quero dizer para você, gente, não importa quanto tempo você está sofrendo, o seu dia vai chegar. O dia de José chegou porque Deus estava olhando para ele e enxergando a fidelidade dele. Deus estava olhando para ele e enxergando a sua santidade. Deus estava olhando para José e enxergando o compromisso que ele tinha com o homem de Deus. E aí Faraó teve um sonho e o camarada contou e Faraó, manda buscar esse homem. E José vai lá. José não apenas agora se torna governador do Egito, mas olha, ganha uma mulher maravilhosa, ganha 2 filhos. E o primeiro filho ele fala, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Ele não diz eu esqueci. Deus me fez esquecer. E depois o segundo filho ele fala, Deus me fez prosperar. Sabe por quê, gente? Porque não tem como nós prosperarmos se nós não esquecermos.
Quantas pessoas não melhoram de vida, quantas pessoas não crescem, quantas pessoas não caminham para frente porque não conseguem esquecer. Trazem no corpo ainda marcas, trazem no corpo ainda tatuagens negativas, amargas de sofrimentos, de angústia, de decepções que sofreram, mas não conseguem esquecer. Enquanto nós ficarmos remoendo o passado, não teremos os presentes do futuro. Lembre disso. Enquanto nós ficarmos remoendo o passado, não colheremos os presentes do futuro. José disse: Deus me fez esquecer. Agora, Efraim, Deus me fez prosperar. É Deus que faz esquecer, e Ele também faz prosperar. E nós jamais vamos prosperar se não conseguirmos esquecer. Se você não está conseguindo esquecer, Senhor, tem misericórdia de mim. Lava-me com o bálsamo do teu Santo Espírito, Senhor. Olha, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, como disse o salmista, mas me ajuda a esquecer, porque está difícil, a dor é grande, mas me ajuda. Quantas pessoas vivem sofrendo porque trazem na sua memória um lixo emocional de ódio, de rancor, de falta de perdão. Ele fez comigo, ele vai pagar, eu vou dar o troco. Eu falo, crente não dá troco, crente dá oferta, gente. Qual é a oferta? Bateu na direita, e à esquerda, mandou caminhar uma milha, vai duas, tirou a capa, tem a túnica, também é isso. Não é pagar o mal com o mal, é vencer o mal com o bem. Essa é a oferta do crente. E a gente não prospera por isso, porque fica com o coração, com a mente cheia de ódio, de rancor, e a gente não consegue extrair as coisas boas. Tem pessoas que não conseguem enxergar o amor do próximo. Por quê? Porque o coração está cheio de ódio. O amor chega lá, quer entrar, está cheio, não entra. A Bia foi gravar uma coisa ali no meu pendrive, estava cheio, não cabia. Eu tive que limpar alguma coisa. Às vezes Deus quer encher teu coração de amor, de paz, de graça, e quando aquilo vai bater no seu coração, está cheio de mágoa, de tristeza, não entra. Você tem que fazer um backup, você tem que limpar o seu coração, a sua mente, para receber as bênçãos de Deus. Você só vai prosperar quando você esquecer. Você só vai caminhar e vencer as dificuldades quando você começar a limpar o seu coração das mágoas, das angústias, da tristeza. José disse: Deus me fez prosperar. Mas antes ele tinha dito: Deus me fez esquecer. E olha o que ele disse quando Deus me fez prosperar. O versículo 52. Ao segundo chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar. Aonde? Na terra onde tenho sofrido. José disse que em meio ao sofrimento ele prosperou. E às vezes nós estamos sofrendo e não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus. Mesmo no sofrimento, José estava prosperando. Lembra? Como escravo, Deus abençoou ele. Deus abençoou a casa de Potifar. Como escravo, ele foi transformado em mordomo. Como mordomo, ele foi o melhor mordomo. E mesmo sofrendo e indo para a prisão, foi o melhor prisioneiro. E agora, como governador do Egito, foi o melhor governador. Em tudo onde ele estava, Deus o fez prosperar. Por quê? Primeiro, porque ele deu crédito a Deus em tudo que aconteceu na sua vida. Se quisermos abrir os celeiros como José abriu, primeiro temos que dar todo o crédito a Deus. Segundo, temos que falar: Senhor, me ajuda, me faz esquecer. E agora, Senhor, me faz prosperar. O êxito do esquecimento é de Deus. O êxito da prosperidade é de Deus. E a capacidade que você tem de abrir os celeiros para abençoar a vida de alguém também vem de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus usou José para salvar todo o mundo daquela época, porque todos foram ao Egito comprar comida que estavam com fome. Tem muita gente aí com fome da palavra de Deus. Tem muita gente com fome de felicidade. Tem muita gente com fome de conforto e de consolo. Tem muita gente com fome de um ombro amigo, de uma palavra de incentivo. Deus quer usar você para abrir esses celeiros espirituais, para abençoar a vida dessas pessoas. Mas para isso você tem que dar todo o crédito a Deus. Tem que pedir para Deus fazer você
você esquecer das coisas que estão dentro do seu coração, que são negativas. E aí fala, Senhor, agora me faz prosperar. Agora, Senhor, me usa para abrir os celeiros, para abençoar a vida de alguém. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra, como eu sempre oro, como eu sempre falo. E como ela mesmo diz, ela é viva e ela é eficaz. E ela não apenas traz para nós palavras de entusiasmo, de motivação, mas são palavras de transformação de vidas. São palavras de orientação, são palavras de salvação e de vida eterna, como ela mesmo diz. E nessa noite eu oro pela vida dessas pessoas, pela minha vida, pela vida da tua igreja. Que cada um de nós aprenda a dar crédito a Ti por tudo que nós recebemos. Que cada um de nós aprenda a esquecer das coisas ruins que estão no nosso coração, na nossa mente. E que cada um de nós desfrute da prosperidade que o Senhor quer nos dar. E que cada um de nós seja um celeiro cheio de bênçãos para abençoar a vida das pessoas. Nos usa como canal de bênção. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.